Nos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe como e a quem. Que a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e que a proteção do Filho de Deus, Jesus Cristo, e que o Espírito Santo Consolador esteja nesse final de tarde iluminando a sua vida, a qual eu tenho o prazer de dizer: Jesus ama você. Boa noite, caros ouvintes. Boa noite você que nos vê, que nos ouve. E nós queremos, antes de falar mais alguma coisa, queremos que você se inscreva nesse canal. É muito importante você se inscrever, porque isso vai levar um povo enorme. Eu tenho certeza que nós começamos agora e até o final do ano vamos ter milhares de seguidores. Isso é importante? É muito importante. Quando se prega um evangelho, quando se fala do amor de Deus, quando se dá um remédio que cura qualquer enfermidade, se estende, a multidão começa a ouvir, começa a ver e começa a espalhar. É sinal de que quem tem ouvido ouça o que o Espírito de Deus tem para falar para vocês. Eu falei ontem mesmo, que eu ia falar 3 coisas importantes: fé, paciência e sabedoria. Falamos sobre a fé. O que é a fé para você? No que é que você acredita? Uma pessoa me perguntou: por que o senhor fala e para, baixa a cabeça e fica pensando em alguns segundos? Porque não sou eu que falo. Eu só abro a boca, mas Deus é que unge as nossas palavras. O que é fé? No que é que você acredita? Você acredita em tudo que você vê e que você ouve? Se você faz isso, preste muita atenção. A fé verdadeira é aquela que você recebe a bênção de Deus, e se de repente esta bênção tiver que voar ou sair entre os seus dedos, você não se entristeça. Eu vou explicar melhor. Há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, o único homem que até hoje nos demonstra o que é fé verdadeira não foi Jesus Cristo, não. Foi um homem chamado Abraão. Abraão muito velho, sua esposa também velha, e a sua esposa tinha um problema muito sério no seu útero. Ela tinha um útero estéril, um útero infantil. Não podia dar à luz a uma criança. E como Deus, sabendo de todas as coisas, e como Deus tem acompanhado ou estava acompanhando Abraão, porque Abraão era um homem de Deus. A sua esposa Sara também era uma mulher de Deus. Mas eles eram seguidores de Deus? Eram. Mas então por que Deus permitiu que Sara tivesse um útero infantil? Porque ela nasceu assim. E como isso pode se resolver? Eles trilhavam o caminho de Deus. Eles andavam juntos com Deus. Eles andavam com o Espírito de Deus. E isso leva muito em consideração. Se você coloca dentro da sua casa qualquer coisa chamada fé, dificilmente você vai andar no caminho de Deus. Porque temos que crer somente num Deus. Esse Deus se apresenta para nós de uma maneira extraordinária. Como, por exemplo, eu estou aqui soando. Isso é a presença de Deus. Estou falando porque estou no Ceará. O Ceará é muito quente. Mas se você estiver me ouvindo e procurar entender por que eu dou essa pausa, é para você assimilar o que é que Deus quer falar com você. Abraão queria ser pai. Sara, o desejo era dar à luz a uma criança. Mas como? Eles eram estéreis. De repente, Deus, vendo a luta desse povo, desse casal abençoado, Deus mandou um anjo falar com Abraão. Abraão,
dar-te-ei um filho. Apareceu o anjo para Sara. Sara, tu vais ser mãe. E isso aconteceu. Sara se viu grávida. Aquele problema no seu útero infantil não mais existia. Existia sim a graça de Deus, a providência de Deus. E nasceu uma criança cujo nome foi dado como Isaque. Toda a população naquela época viu que realmente quem confia somente em Deus. Tem pessoas que pegam um galinho de arruda, põem atrás da orelha e diz, é para dar sorte. Tem pessoas que pegam uma ferradura de cavalo, põem na porta de casa, é para dar sorte. Tem pessoas que acendem uma vela, é para Deus iluminar o meu caminho. Tudo isso não tem valor algum, porque não existe sorte, existe bênçãos. Você não está na escuridão, Jesus é a luz do teu caminho. Quando você pensar que está só, você está sendo acompanhado pelos anjos do Senhor, anunciando a você que Deus vai derramar uma bênção na sua vida. Ah, mas está demorando muito, Eduardo de Almeida. Não importa se está demorando, Deus não tarda. Deus age na hora certa. Deus age de acordo com a sua fé. E toda a população viu que aquela criança crescia robusta e bonita. Você já percebeu, quando você tem fé em Deus, você é uma pessoa extremamente abençoada? Tudo que você põe a mão, abençoado é. Aonde você vai, você leva alegria. Aonde você vai, você leva uma palavra de bênção. Porque a palavra de Deus diz, dai de graça o que de graça recebestes. Nós só recebemos de Deus bênçãos. E essas bênçãos têm que ser distribuídas. De repente, quando aquela criança já estava um mancebo, Deus aparece para Abraão e disse, Abraão, eu quero o teu filho de volta. Porque uma vez por ano o povo de Israel sacrificava uma ovelha, um cordeiro para matá-lo e entregar em oferenda a Deus. E Deus, para provar a fé de Abraão, fez uma coisa que aos olhos de quem não acredita é um absurdo. Mas as coisas loucas do mundo, para Deus, são sábias. Como é que você perdeu o emprego? Por que é que você ficou doente? Por que é que sua mulher foi embora? Por que é que seus filhos não lhe obedecem? Por que é que você vive na miséria? Por que você não vive dentro da sua casa? Está faltando você ouvir a voz de Deus, porque tudo tem um propósito. Você não é o mais azarado da face da terra. Você não é a pior pessoa da face da terra. Você pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Abraão disse, Senhor, o que eu tenho que fazer? Abraão pega um cutelo, a lenha e segue para o Monte Moriá. E ali você me devolverá o seu filho. Deus estava pedindo que aquele pai matasse o seu filho, o seu único filho, que o próprio Senhor permitiu que a sua mulher desse à luz. Aos olhos de quem não crê, isso é um absurdo. As pessoas dizem, aquele homem matou, roubou, aquele homem era ex-presidiário, aquela mulher era prostituta, e agora ela diz que é de Deus. É assim que Deus age. É a mesma coisa Satanás. Satanás não está preocupado com quem está dentro da igreja. Satanás não está preocupado com quem está pregando o evangelho. Satanás não está preocupado com o lar que está brigando. Satanás está preocupado em tirar a paz das pessoas que vivem felizes.
Abraão de manhã não contou nada para sua esposa, arrumou um feixe de lenha, um cutelo, que quer dizer faca, montou aquela lenha no jumento e seguiu com o seu filho para o Monte Moriá. Aos pés do monte, o seu filho nada entendia e o seu pai sofria muito, mas ele ia fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a repreensão vem para o nosso bem. Muitas vezes uma doença que bate no nosso corpo é para o nosso próprio bem. Muitas vezes você perde o seu emprego, porque quando você está empregado você relaxa. E você perde, mas Deus sabe todas as coisas. Meu amigo, devia ser muito duro para um pai tirar a vida do seu próprio filho. Lá no Monte Moriá, o pai ergueu o altar, montou a lenha e olhou. Quando o filho viu na cintura do seu pai, ali estava uma faca, e de repente aquele filho caiu em si e fez a pergunta para o seu pai: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo. Viemos aqui para sacrificar um cordeiro a Deus. Aonde está o cordeiro, meu pai? E o pai, com o coração partido, com o coração triste, o pai disse: meu filho, o cordeiro Deus proverá. Quando um pai chega para um filho e diz: meu filho, não sai para a rua. Meu filho, não tem amizade com essas pessoas. Minha filha, não namore esse rapaz que todo mundo dá notícia ruim dele. Quando o marido diz para a esposa: você precisa me ajudar em todos os sentidos, até educar os seus filhos. Tem pai que briga com o filho, a mãe passa a mão. Tem pai que exalta a sua filha e a mãe diz: deixa a menina, é assim mesmo. De repente o rapaz chega em casa drogado, a menina é grávida. De repente ela sai por desobediência e quando volta, dentro de um caixão, foi estuprada. O rapaz entrou no mundo das drogas. De repente lá fora, por desobediência, alguém disse que ele não é homem. Ele tem que ser uma pessoa transformada de homem para mulher. É isso. Abraão sentiu o mesmo, sabia que estava perdendo seu filho, mas ao mesmo tempo ele estava fazendo aquilo com fé. E você está perdendo seu filho para as drogas, para a prostituição. Você está perdendo sua filha, você está perdendo sua esposa, você está perdendo seu esposo, o seu lar está desmoronando, está se acabando. Por uma coisa chamada falta de fé. Você já percebeu? Dona Regiane me deu um celular. Pediu um celular para minha esposa. Já percebeu como é que estão os lares de hoje? Um celular. Em cada casa, em cada lar tem 4, 5 celulares. E a despensa não tem 1 quilo de arroz para comer. Em cada lar, uma criança já nasce mexendo no celular, mas não sabe mexer na palavra de Deus. Numa casa de primeiro era parecendo uma casa de periquito, crianças brincando, pai conversando com a mãe, conversando com o pai, trocando ideias, o que vamos fazer, o que vamos comer, fazendo planos. Hoje você entra no lar, é um silêncio, porque cada um está no celular. A mãe vendo as redes sociais, o pai vendo as redes sociais, as crianças estão vendo desenhos nas redes sociais e de repente a mãe procura o filho e alguém carregou, alguém levou embora, porque como existem pessoas que pregam o evangelho, que pedem ajudas para as pessoas doentes,
Usam a rede social para salvar pessoas, salvar vidas. Minha amiga, existem pessoas carregando sua filha, matando sua filha, estuprando seu filho. E você diz, isso é a modernidade. Não, isso é o desleixo de um pai, o desleixo de uma mãe. Eu conversando com um lojista esses dias, aliás, o ano passado, ele vende brinquedos, carrinhos, damas. Eduardo, caiu em 50% a venda de brinquedos para crianças. Livros caiu, revistas caíram. Porque se o pai não comprar um celular para o filho, ele não é pai. Ele não é pai. E ser pai não é ser refém de um filho. A época boa era nossa, que nós já começávamos a andar e ia logo trabalhar e estudar. Hoje não. Hoje o pai tem que dar um celular para o filho, porque o vizinho deu um celular para o filho, porque a mãe deu um celular para a sobrinha. Celular, isso aqui é uma máquina que abençoa e uma máquina que destrói. Preste bem atenção. Em vez de comprar um celular para o seu filho, quando ele não precisa de celular, ensine a ele os caminhos de Deus. Ah, mas isso não é moderno. A Bíblia nunca foi antiga. Toda a vida, a palavra de Deus nos ensina que devemos educar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor. Você, católico, às vezes vai à missa e os seus filhos ficam dormindo. Leve eles para a missa com você. Isso é o espírita, isso é o católico, é o crente. Um celular tem dinheiro para comprar. Uma Bíblia, bobagem, seu Eduardo. É uma criança. É uma criança que amanhã, se você não tomar cuidado, se transformará num homem movido pela máquina. E os nossos filhos e nós mesmos temos que ser movidos pela graça de Deus. É por isso que os lares estão se desfacelando. É por isso que os pais estão saindo de casa. É por isso que as mães estão se prostituindo. Porque tudo que não presta, primeiro é o celular. Nós pregamos o evangelho como muitas pessoas pregam. Poucas visualizações. Mas quando alguém aparece mostrando a bunda nessa tela, mostrando as pernas, e falando bobagens, e falando até mal de Deus, as pessoas aplaudem. Sabe por quê? Porque o caminho é mais largo do que mais estreito. O caminho largo leva para a destruição dos lares. É os filhos orando para os pais e dizendo que o pai é errado. Careta, besta, fora os palavrões que a gente vê. Ensina o teu filho o caminho de Deus. Isso não é religião, isso é obrigação de pai e mãe. Se os teus pais não ensinaram isso, se você ensinar, você vai ter os filhos mais abençoados da face da terra. E vai ter os netos mais abençoados da face da terra. Abraão, meu filho, o cordeiro Deus proverá. Deitou o rapaz, pegou a faca, vendou os olhos do rapaz, amarrou as suas mãos da mesma forma que se amarra um cordeiro e ia enfiar o cutelo em sua garganta, porque o cordeiro se mata cortando a garganta. Quando Abraão, chorando dentro, não fora, ia pressionar a criança, matando aquela criança, eis que ouviu a voz: Abraão, Abraão, nada faças de mal a esta criança, porque sei que verdadeiramente tu me amas. Permita que Deus faça o mesmo com você. Permita que Deus transforme seu lar. Permita que Deus transforme a sua vida. Independente de você ser
católico, espírita, crente, protestante, não tem religião alguma. Fé é isto. O que é fé? É a verdadeira fé, aquela que você não vê, que você não ouve, mas acredita que existe. Olha ao teu derredor agora, não tem nada, está vazio, não tem ninguém. Mas procure sentir Deus na sua vida e você vai saber que Ele está bem perto de você. Esse é o meu recado de hoje. Se inscreva. Amanhã vou falar sobre paciência. Abraão é o pai da fé. Amanhã você vai aprender a ter paciência, esperar o tempo de Deus na sua vida. Feche seus olhos. Poderoso e eterno Deus, Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus de bondade, Deus que tem visitado o seu povo a todo instante. Pai Celestial, dá a todos aqueles que vão nos ver e vão nos ouvir uma noite reparadora, tranquila. Ao fechar os seus olhos, eles possam ter sonhos maravilhosos e possam ser guardados durante toda a noite. E ao amanhecer, um novo dia de paz, saúde, alegria e felicidade. Se porventura, meu Deus, tem alguém doente numa casa, alguém enfermo, alguém desenganado, alguém que está sofrendo, dá-lhe saúde, Senhor. Tu és o médico dos médicos, Tu és Senhor dos senhores. Se tem alguém viciado, drogado, sabemos como é difícil para nós, homens pecadores, enfrentar uma luta com alguém viciado em drogas. Mas o Senhor é maior do que a cocaína, o Senhor é maior do que o crack. Porque antes de existir a cocaína, antes de existir o crack, antes de existir a maconha, antes de existir o vício, o Senhor veio primeiro com garra, com força, para nos salvar de todo o mal. Abençoa, Jesus, de uma maneira toda especial, todos aqueles que acreditam no Senhor, porque os que confiam no Senhor serão um renovo a cada dia, para todo sempre. Assim seja. Amém. Eu desejo para você uma boa noite, e você pode até me criticar, mas eu vou ficar com essa mesma tese. Sem Deus não se faz nada. E fora de Deus, você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. Se aproxime de Deus, porque Deus está à porta do seu coração. Boa noite e até amanhã.